Chuva e solidão formam uma combinação perigosa para a mente. Isso foi algo que aprendi na noite mais aterrorizante da minha vida. Uma noite que até hoje ecoa em meus pesadelos. Eu estava dirigindo por uma estrada rural para a festa de aniversário de um velho amigo. Era uma dessas festas de reencontro, um momento para relembrar os velhos tempos. A estrada era longa, sinuosa e cercada por árvores densas que pareciam formar um túnel natural. O som das gotas de chuva batendo no para-brisa criava uma melodia hipnotizante enquanto os faróis do carro cortavam a escuridão. Foi então que a vi. Ela estava parada à beira da estrada, embaixo de um guarda-chuva preto. Seu vestido branco parecia uma mancha luminosa na noite. Imóvel, a figura emanava uma presença incômoda, e quando passei por ela, tive a impressão de que sua cabeça girava para me seguir. Era como se aqueles olhos, que eu não podia ver claramente, estivessem cravados em mim. Uma onda de frio percorreu minha espinha, mas tentei afastar o incômodo. É apenas uma mulher perdida ou esperando por carona, pensei. A festa foi um alívio momentâneo. O som da música, as risadas dos amigos e as luzes quentes da casa contrastavam com a escuridão lá fora. Comentei de forma casual sobre a mulher na estrada, mas meus amigos apenas riram, dizendo que eu estava vendo coisas. Talvez seja alguma moradora local, dessas que assustam motoristas para se divertir, sugeriu um deles. Achei que eles podiam ter razão, e não pensei mais nisso. Ao voltar para casa, a chuva tinha se intensificado. A estrada estava ainda mais escura e o isolamento parecia sufocante. Foi então que, no meio do trajeto, os pneus do carro estouraram. O barulho foi um estrondo que se misturou ao trovão distante e o carro estremeceu antes de parar completamente. Sair do carro naquela situação era a última coisa que eu queria fazer, mas não tinha escolha. Peguei a lanterna do celular e me ajoelhei ao lado do carro para inspecionar os danos. Os dois pneus do lado direito estavam completamente destruídos, como se tivessem sido cortados. Meu coração acelerou. Isso não era algo que simplesmente acontecia. Foi quando o percebi. O silêncio. A floresta, tão cheia de sons à noite, estava completamente muda. Era como se o mundo tivesse prendido a respiração. Então, ouvi o sussurro. Eu vejo você. Minha mão tremeu, quase deixando o celular cair. Levantei a lanterna e girei ao redor, iluminando as árvores e a estrada. E lá estava ela, mais perto do que antes, parada no meio da estrada. O vestido branco agora estava sujo, com manchas escuras que podiam ser lama, ou algo pior. O rosto, que antes estava encoberto pela sombra, era uma visão de pesadelo. Suas feições eram distorcidas, como se tivessem sido moldadas por mãos cruéis. Os olhos eram vazios, mas pareciam enxergar muito mais do que eu queria revelar. Eu não pensei duas vezes. Corri de volta para o carro e travei as portas. Com as mãos tremendo, tentei ligar o motor, mas ele não respondeu. Enquanto lutava com a ignição, ouvi passos na estrada. Lentamente, virei o olhar para o retrovisor. Ela estava lá, agora a poucos metros de distância, andando em minha direção. Minha mente gritava para sair dali, e a adrenalina tomou conta. Abri a porta e corri pela estrada na direção oposta. A chuva cegava meus olhos, mas eu podia ouvir os passos atrás de mim. Correndo sem destino, avistei a casa do meu amigo à distância. As luzes ainda estavam acesas, e a visão trouxe uma fagulha de esperança. Eu bati desesperadamente na porta, e meus amigos me acolheram com olhares de confusão e preocupação. Entre soluços e respiração ofegante, contei o que havia acontecido. Eles decidiram chamar a polícia, que chegou algum tempo depois para investigar. Durante a investigação, mais detalhes perturbadores surgiram. Alguns convidados relataram ter visto uma figura andando ao redor da casa durante a festa, mas pensaram que era apenas outro convidado. A polícia encontrou uma trilha de pegadas que levava a uma cabana abandonada nas proximidades. Lá dentro, encontraram restos de animais mortos e sinais de que alguém tinha vivido ali recentemente. No entanto, não havia nenhum sinal da mulher. Ela nunca foi encontrada. Até hoje,
Evito dirigir à noite em estradas desertas. Sempre que vejo uma figura solitária na beira do caminho, uma onda de pânico me invade. Porque, no fundo, eu sei que, seja lá o que aquela mulher era, ela ainda está lá, esperando por sua próxima vítima. Era um domingo à noite, em meados dos anos 2000. Eu havia passado o fim de semana em Ipatinga, visitando meu amigo Diego, e agora retornava para casa, dirigindo meu fiel, mas problemático, Gol 94. Já estava acostumado com os caprichos do carro. O marcador de combustível, por exemplo, estava quebrado há meses, e eu fazia cálculos mentais para estimar a gasolina restante. Talvez fosse minha juventude ou minha teimosia, mas nunca dava prioridade a consertos. O trecho da BR-381, conhecido como Rodovia da Morte, era um desafio. Curvas fechadas, buracos traiçoeiros e uma escuridão quase absoluta faziam qualquer viagem ali parecer um teste de coragem. Naquela noite, o céu sem lua parecia ainda mais opressor. Tudo corria bem, até o motor engasgar. O carro foi perdendo força e, finalmente, morreu. Encostei no acostamento, liguei o pisca-alerta e tentei não entrar em pânico. Fiz as contas de novo. Algo tinha dado errado. Eu estava sem gasolina. Peguei meu celular Nokia antigo e tentei ligar para alguém. Sem sinal. Perfeito. Restava esperar por algum carro que pudesse ajudar. Por mais de uma hora, vi apenas a escuridão e ouvi os sons noturnos da floresta ao redor. Comecei a me perguntar se teria que passar a noite ali. De repente, 2 faróis apareceram à distância, cortando a escuridão como lâminas. Era uma caminhonete antiga, dessas que já viram dias melhores. Meu alívio foi imediato, mas logo deu lugar à desconfiança quando o veículo parou alguns metros atrás de mim e apagou os faróis. Por longos minutos, nada aconteceu. Meu coração martelava no peito enquanto eu tentava entender por que o motorista não saía do carro. Foi então que ouvi uma batida no vidro da minha janela. Me virei de súbito e vi um homem alto, vestindo um boné desgastado com um sorriso que parecia amigável demais para a situação. Ele gesticulou para que eu abaixasse o vidro. "Precisando de ajuda, rapaz?", disse ele, com uma voz rouca, mas calma. Contei rapidamente o que havia acontecido, tentando soar confiante, mas ele já parecia saber. "Sem gasolina, né? Melhor você sair do carro para a gente resolver isso." Algo nos olhos dele me deixou desconfortável. Quando saí do carro, ele encostou na porta, bloqueando meu retorno, e puxou uma faca da cintura. "Passa tudo o que você tem. Não faz besteira." Minha mente entrou em modo de sobrevivência. Disse que ia pegar minha carteira no carro, mas assim que ele se distraiu, corri para o matagal ao lado da estrada. Ouvi seu grito. "Você tá ferrado, moleque? Se eu te achar, acabou pra você." A adrenalina me levou a correr como nunca antes. A vegetação era densa e cheia de espinhos, mas eu não parava. Ouvi seus passos pesados entrando na mata e, em seguida, o som de galhos quebrando. Ele estava me seguindo. Respirei fundo, tentando não fazer barulho. Meu coração parecia um tambor na escuridão. Após o que pareceram horas, os sons diminuíram. Não sabia se ele havia desistido ou estava apenas esperando. A madrugada foi interminável. Permaneci agachado entre as árvores, com medo de me mover. Quando o primeiro raio de sol atravessou as copas das árvores, reuni coragem para voltar à rodovia. Meu carro estava ali, mas as portas estavam abertas e o porta-luvas revirado. Minha carteira e o dinheiro para abastecer haviam sumido. Até minha velha jaqueta deixada no banco de trás tinha desaparecido. Com a luz do dia, outros carros começaram a passar. Depois de várias tentativas, um caminhoneiro parou e me levou até um posto. Liguei para meu pai, que veio me buscar. Mais tarde, voltamos para pegar o Gol, reabastecemos e conseguimos trazê-lo de volta. Naquela noite, aprendi da pior maneira que a Rodovia da Morte não é chamada assim só por seus perigos naturais. Prometi a mim mesmo nunca mais ignorar os problemas do carro e sempre estar preparado. Mas até hoje, toda vez que dirijo à noite por estradas desertas, sinto um calafrio, como se ainda estivesse fugindo daquele homem no matagal.
Viajar sozinha sempre teve um gosto de liberdade para mim. Era como se o mundo estivesse aberto, esperando ser explorado, cada estrada uma promessa de aventura. Mas naquela noite, enquanto eu voltava para casa após um longo semestre na faculdade, descobri que algumas estradas podem levar direto para o pesadelo. A estrada interestadual era uma faixa interminável de asfalto deserto, cercada por trechos de floresta escura, que pareciam devorar a luz dos faróis. Meu tanque de gasolina estava perigosamente baixo, mas eu esperava encontrar um posto antes que o carro parasse. O que não aconteceu. O motor engasgou e morreu, deixando-me sozinha em uma noite sufocante. Tentei ligar o celular, mas claro, não havia sinal. Ficar no carro não era uma opção segura, mas sair também parecia uma péssima ideia. Depois de alguns minutos de indecisão, um par de faróis surgiu à distância. Era a minha única esperança. Fiquei ao lado do carro, acenando com o máximo de urgência que consegui demonstrar. O veículo desacelerou e parou. Era uma picape velha, com a pintura desgastada e faróis que pareciam tão cansados quanto o resto do carro. O motorista, um homem de meia-idade, com barba rala e olhos escuros, abaixou o vidro. "Precisa de ajuda?" Ele perguntou, a voz rouca. Expliquei minha situação e ele ofereceu carona até o posto mais próximo. Hesitei, mas não tinha muitas escolhas. Entrei no carro, sentindo um frio percorrer minha espinha. Os primeiros minutos da viagem foram silenciosos, exceto pelo som monótono dos pneus na estrada molhada. Eu tentava me convencer de que estava sendo paranoica, que ele era apenas um bom samaritano. Mas algo estava errado. Um barulho surdo veio do porta-malas, como se algo ou alguém estivesse tentando se mover lá dentro. "Você ouviu isso?" perguntei, tentando manter a calma. Ele apenas sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. "Deve ser a suspensão. Esta picape é velha." A explicação não me convenceu, mas o que eu podia fazer? Estava presa ali, sem sinal de celular, em um carro com um estranho e possivelmente algo ou alguém no porta-malas. Quando finalmente chegamos a uma área mais iluminada, um sinal vermelho obrigou o carro a parar. Foi então que o barulho veio novamente, mas desta vez mais alto. Um grito abafado cortou o silêncio e minha mente congelou. Alguém estava no porta-malas. Uma vítima. Minha respiração ficou rápida, o coração disparado como um tambor. Ele parecia ignorar completamente os sons, o que tornava tudo ainda mais aterrorizante. Aproveitando o momento, abri a porta e saltei do carro. Corri como nunca havia corrido antes, meus pés escorregando no asfalto molhado até encontrar um restaurante iluminado na beira da estrada. Entrei aos trancos, gritando por ajuda. Os funcionários e clientes olharam para mim com expressões de choque e preocupação. Expliquei tudo em meio a soluços, e a polícia foi chamada imediatamente. Quando eles chegaram, já era tarde demais. O carro e o homem haviam desaparecido. Vasculharam a área, mas não encontraram nenhum sinal dele ou da pessoa no porta-malas. Eu não conseguia parar de pensar na vítima, imaginando o que teria acontecido. A culpa e o medo me consumiam. Dias depois, um policial me informou que outras pessoas haviam relatado situações semelhantes naquela região, mas nenhuma pista concreta foi encontrada. O homem continuava um fantasma, e a identidade da vítima permanecia um mistério. Agora, sempre que dirijo sozinha, o eco daqueles gritos ainda ressoa em minha mente. Às vezes, ao passar por uma estrada deserta, olho para o retrovisor e quase espero ver aqueles faróis novamente. Porque, no fundo, sei que ele ainda está lá fora, esperando por sua próxima presa. Depois de mais um turno exaustivo no hospital, tudo o que eu queria era voltar para casa. Trabalhar como enfermeira é um desafio constante, mas as noites são especialmente pesadas. Naquela madrugada, em uma estrada deserta no interior de Minas Gerais, minha determinação de chegar em casa encontrou um obstáculo que não estava no meu planejamento: o mal espreitando nas sombras. Parei em um pequeno posto de gasolina para abastecer e comprar algo rápido para comer. O lugar era iluminado apenas pelo neon trêmulo da placa,
e o frentista parecia meio adormecido em seu uniforme amassado. Enquanto comia um sanduíche na mesa ao lado da loja de conveniência, percebi um homem parado próximo às bombas de gasolina. Ele não fazia nada em particular, apenas olhava na minha direção com um olhar que me causou um leve desconforto. Deve ser paranoia, pensei, tentando me convencer de que era apenas cansaço. Ele poderia ser apenas mais um cliente, mas aquele olhar fixo ficou gravado na minha mente quando voltei para o carro e segui viagem. A estrada rural era cercada por matas densas, as árvores formando sombras inquietantes sob a luz dos faróis. Não havia uma alma viva por perto. Foi então que meu carro engasgou e parou. O marcador de gasolina indicava tanque vazio. Não é possível. Eu acabei de abastecer. Murmurei para mim mesma. A confusão rapidamente se transformando em medo. Pensei em um vazamento, mas não quis sair para verificar. Liguei para meu marido, que ao perceber minha voz trêmula, disse que viria imediatamente. Enquanto esperava, vi pelo retrovisor as luzes de um carro se aproximando. Ele parou atrás do meu e o motorista desceu. Meu coração disparou quando reconheci o homem do posto. "Precisa de ajuda?" ele perguntou, um sorriso forçado estampado no rosto. "Não, obrigada, já chamei ajuda", respondi, tentando esconder o pânico em minha voz. Ele não pareceu satisfeito com minha resposta. Seus olhos examinaram o carro e depois voltaram para mim. Foi quando percebi que não podia ficar ali. Peguei minha bolsa e saí, andando rápido em direção a uma casa cuja luz fraca podia ser vista ao longe. Cheguei ofegante, batendo na porta com desespero. Um homem idoso abriu, parecendo surpreso com minha presença. Expliquei rapidamente a situação e ele me deixou entrar. A casa tinha um cheiro ácido de umidade e algo que eu não conseguia identificar. Ele foi até a cozinha e me ofereceu um copo de água. Enquanto o observava, percebi um movimento estranho. Ele colocou algo no copo antes de trazê-lo para mim. Meu estômago se revirou. Não sabia se estava mais segura ali dentro ou lá fora. Fingindo aceitar a bebida, agradeci e me levantei, dizendo que precisava verificar se meu marido estava chegando. Assim que ele se virou, corri porta afora, ignorando os gritos dele me chamando de volta. Minutos depois, ouvi o som de pneus no cascalho. Era o carro do meu marido. Corri para ele soluçando e expliquei tudo enquanto ele me abraçava. Ele verificou meu carro e descobriu que a linha de combustível havia sido cortada deliberadamente. Éramos apenas mais um jogo doentio para alguém naquela noite escura. Voltamos para casa em silêncio, mas meu coração continuava acelerado. O homem do posto nunca foi encontrado, e eu nunca soube o que o morador daquela casa realmente planejava. Tudo o que sei é que aquela estrada deserta mudou algo dentro de mim. Agora, cada som, cada sombra, parece um aviso de que o perigo pode estar mais perto do que imaginamos.